Minhas naves profundas, buscadoras em eterno aperfeiçoamento. Hoje eu vou falar dessa vibração 7 do mês de julho, mas que é válido para todas as pessoas que têm uma ressonância com esse número, com esse 7, tá? Para quem nasceu num dia 7 de qualquer mês, para quem nasceu num dia 16, para quem nasceu num dia 25, para quem nasceu no mês de julho, que é o mês 7, para quem nasceu sob o signo, o Sol no signo de Libra, que é o 7º signo do zodíaco. Seja bem-vindo, Bruno, Marcelinho, bem-vindo a todos vocês. Hoje eu vou falar dessa energia que fala do buscador. O 7, ele vai falar sobre o número mais místico e sagrado que a gente possui. O número mais citado, inclusive, na Bíblia, 323 vezes. Normalmente, quando a gente faz dentro de uma pesquisa, qual o número que você prefere de 1 a 10? A maioria vai escolher o número 7. É um número que fala de um charme, de uma elegância. Ele vai falar sobre esse signo, inclusive, de Libra. É aquele que detém a balança e a espada. Vai falar sobre a 7ª casa do zodíaco, que é um setor que vai falar sobre a porta para a sociedade, relacionamentos, casamentos, contratos. É um número muito relacionado à justiça, mas principalmente sobre o lado da ponderação, da análise, da crítica. Vai falar sobre psicologia, vai falar sobre uma energia de quem é desconfiado, de quem busca entender o ambiente e as pessoas com as quais vai se relacionar para depois dar o primeiro passo e avançar. Dentro do simbolismo da criação, o número 7 vai falar sobre os mistérios, sobre o sagrado, sobre o oculto, sobre a fé, sobre a espiritualidade, mas do outro lado, de extrema força e oposição de quem é cético, de quem é científico, de quem não acredita nessas coisas mais abstratas. E o 7, Suzana, seja muito bem-vinda, Regina, vai falar justamente dessa perfeita integração. O 7 é o 3 do mundo das ideias, do abstrato, dessa parte do céu, integrado à terra, com a parte material, física e densa do número 4. No tarô, inclusive, a carta 7 fala da carta da vitória, a carta do carro ou da carruagem. Quando a gente olha para esse número 7, 3 estrelas sobre a cabeça do condutor, sobre o 4, esse quadrado, o quaternário da matéria. É também chamado de carruagem. Aqui a gente tem um sol de consciência que ilumina as ideias, que vai pedir uma ponderação, uma preparação, um aperfeiçoamento para esse carro avançar. Quando a gente pega lá no livro Bhagavad Gita, é como se fosse a capa desse livro, né? Ele vai falar da relacionamentos de Arjuna com Krishna. E dentro dessa carta do carro, ele está se preparando para uma batalha. Em Roma, a gente tinha as bigas, que eram as corridas, onde era uma disputa, uma competição que venceria aquele que conseguisse melhor dominar os seus cavalos. Conseguir fazer isso com uma maestria. Veri Fran, seja muito bem-vinda. Suzana, saudade de você, Su. E dentro dessa maestria, a gente tem aqui o lado da mente. Bob Marley já dizia, né? O homem pensa que tem uma mente, mas é a mente que os possui. Quando a gente olha para essa mente, é a mente dominando os instintos, as emoções, os cavalos. Em alguns tarôs, são cavalos aqui, nesse tarô, é uma representação das esfinges. E elas representam as nossas polaridades de luz e sombra. Aqui é para negar as nossas sombras? Jamais. Senão, não ocorrerá o aperfeiçoamento. É para esse condutor dominar e não ser dominado pelas suas emoções. Se ele abdica aqui da sombra, a carruagem capota. Ele não tem ali a grande potência. Então é o grande momento dessa carta da vitória, não a vitória em si, mas vai ser a vitória do homem sobre ele mesmo. Dessa mente sobre a sua parte emocional. Por isso que é um número que está muito ligado à psicologia, autoconhecimento, o buscador como buscador dos porquês da vida. É aquele que questiona, é aquele que vai questionar sobre quem é, da onde veio, para onde vai, qual o seu papel aqui na Terra, o porquê da vida. Para que a vida? Então, é uma carta que vai falar muito da nossa parte psíquica, mental, dessas ideias que precisam ser reguladas para conduzir a nossa jornada. Alê, seja muito bem-vinda, maravilhosa! Você que está em seu novo ciclo. Quando a gente fala desse 7, é esse momento que a gente vê os nossos erros e também o nosso aprendizado para evoluir, para esse carro avançar. O 7, ele vai falar do número da evolução. É aquilo que a gente domina de nós mesmos e dentro da relação de nós conosco, a gente se conhece através também das relações que a gente terá com as outras pessoas à nossa volta. Essa é a tônica de Libra, eu e o outro. E a gente só evolui. A toda a busca dessa parte teórica, dos aprendizados, dos questionamentos, das ideias, só farão a gente realmente evoluir se a gente colocar em prática, no 4 da matéria, através dos nossos relacionamentos. A gente evolui através da forma como a gente lida com o outro. A forma como a gente se impõe na sociedade. A forma como a gente verifica de tudo que a gente aprendeu antes em todos os números. De 1 a 6. Inclusive o 6 é muito importante, gente. Porque o mês de junho que passou, ele falou muito sobre essa tônica. Se você não viu a minha live do número 6, vale a pena pegar e assistir lá pelo YouTube. Acelera, dá pausa. O 6 vai falar das nossas escolhas. E o 7 é o que você faz, como você avança depois das suas escolhas conscientes. Essa carta 7, o número 7, vai falar sobre o nosso direcionamento evolutivo. E Libra, que é o 7º signo, quando a gente fala de signo, eu queria até lembrar muito, tem o astrólogo Marcos Riatti que ele fala, né, o signo não é uma pessoa. Ele é uma condição arquetípica de uma personalidade. E quando a gente fala de Libra, ele vai ter uma frase, que é na graça, a vida sem os encontros, que graça teria?
E esse 7, ele vai falar de um grande momento que a gente tem de encontrar pessoas, mas de ressignificar esses encontros, essas relações. A gente atrai pessoas para a nossa relação, para os nossos relacionamentos, porque elas nos trarão aprendizados. Então não é simplesmente quem atraímos, é o para quê, o porquê e o que aprendemos com aquela relação. Como entramos, mas principalmente como saímos de cada relacionamento. E aí esse 7 vai falar dessa tônica mesmo, de você voltar-se para dentro de si, para você trabalhar um verbo também chamado de confiar. Confiança. Compartilha essa live, gente, porque vai ser uma live mais forte, assim. Porque tudo que eu falei do ano passado, o ano de 2023, que foi o ano 7, está sendo agora para um ano de 2024, do 8 da colheita. Mas se a gente está no mês 7, a gente tem todas essas oportunidades. E teremos, estou fazendo essa live antes do primeiro portal, dia 7 de julho, que vai ser justamente em lua nova. Então, uma nova oportunidade real da gente se conectar com a nossa identidade. A gente buscar a nossa essência. O 7 fala muito sobre a verdade, sobre a essência que temos dentro de nós. Depois, a gente terá um outro portal no dia 16 de julho, já fala aí de demolições, dessa carta do Torre. Portal 16 de julho é um portal 7-7 também, porque a redução do 16 mais 6 é 7. Então, toda vez que você duplica o número, você tem aí um grande portal aberto por um dia. A gente tem portais durante o dia todo, tá, gente? Assim, só ver as horas repetidas, já se abre ali o portal, mas que dura 1 hora com 1 minuto, né? Então é muito pouquinho. Quando a gente tem isso num dia inteiro, é um portal aberto, uma fenda energética que te aproxima dos seus guias, mestres, mentores, com a sua parte espiritual, para você conseguir ali estar, né, em conexão, estar ali mais afinizada, fazer os seus desejos, suas ponderações, seus questionamentos, seus desapegos, inclusive, né? Pedir ali uma força para que você consiga melhor conduzir a sua vida. E o portal do dia 16 de julho será em lua crescente. E o portal do dia 25 de julho, 25, maravilhoso, vai ser um portal de ápice em lua cheia. E o 25, ele traz pra gente essa energia do 2 de recepção, de receptividade, de intuição com o 5 de mudanças. Então, enquanto o 16 às vezes faz com que você tire os véus da ilusão, né? Que traz ali, inclusive, uma desilusão, isso que é tirar os véus, você ver a vida de uma forma descortinada, a vida como ela é, segundo Nelson Rodrigues, né? Adoro. É ver aquela verdade, a realidade nua e crua. E ali, muitas das vezes, você vai ao chão quando você vê a realidade. Mas você se reconstrói. Muito mais forte, dentro da humildade de um grande aprendiz. Então, o 16, para quem nasce num dia 16, gente, essa é a grande tônica da vida, inclusive. Eu faço a live voltada para a vibração 7, aproveitando a energia do mês. Mas ela é válida para todo mundo que vocês conhecem, que nasceu dia 7, dia 16 ou dia 25. Todos eles vão ter aspectos relacionados, ou quem nasceu sob o signo de Libra, vão ter esses aspectos relacionados a esse número 7. Estímulos, desafios e oportunidades desse estímulo. Só que, diferente dos dias, de quem nasce nesses 3 dias e quem nasce no mês 7, né, de julho, a diferença está na sua parte de como você vivencia isso. Os dias de nascimento são muito voltados para a nossa parte física, material, para o nosso mindset, a nossa forma de agir, inclusive. É uma convocação do divino a sermos nessa vida. O dia de nascimento é muito importante. Ele rege, inclusive, o nosso segundo grande ciclo de vida, que é chamado ciclo produtivo, e que dura para todo mundo 27 anos. A gente tem essa energia do dia de nascimento, é como se o divino te convocasse, te chamasse a ser, para ser a sua convocação mesmo. É assim, quem o divino quer que você seja nessa vida. Então, na hora de você ver o seu dia de nascimento, lembra disso. Você foi chamada a ser assim, no lado da luz e conviver. Direcionar, equilibrar melhor, reparar, inclusive, as sombras. Então, um mês de nascimento, seja bem-vindo, Ronaldo, ele vai falar da sua parte emocional, de como você sente as coisas. E o dia de nascimento é como você age, como você recebe as informações e que você toma as suas atitudes perante a vida, perante aos estímulos da vida. E o mês de nascimento é a sua parte emocional. Quando a gente olha também, tem outras formas da gente achar esse número 7. Às vezes você vai se identificar muito pelo seu ascendente, pelo seu destino. Na numerologia, quando a gente soma dia, mês e o ano com 4 dígitos, a gente reduz a um único número de 1 a 9, 11 ou 22 pra gente descobrir o nosso destino, o nosso propósito de vida. Que nada mais é do que o divino que nos convoca a traçar, trilhar aquela jornada. É o caminho por onde a gente vai andar. É a energia e a vibração que a gente vai ser estimulado a aprender como aprendizado nessa jornada. Então, às vezes, você vai olhar o número 7 e vai falar, poxa, mas eu me identifico tanto com isso. Ou vai ser o seu signo, o que o divino também te convoca a você trilhar e buscar aquela energia para si, para sua identidade nessa encarnação. Depois a gente vai encontrar esse número 7, às vezes, aí fazendo o seu mapa numerológico completo, que a gente vê lá no seu ano completo que você foi registrado, tá? Aí a gente pode encontrar esse número na sua motivação, que é o número de alma, impressão, que é o número de ego, ou a sua expressão, que é a forma como você se expressa na vida. A marca, inclusive, que você deixa nas pessoas, seus dons e habilidades inatas. Então, o mapa numerológico, gente, é muito lindo, porque realmente dá pra gente todo um mapa de como melhor se conhecer. Voltando para esse número 7. É um mês que nós somos chamados a olhar para dentro de nós e buscarmos esse verbo confiar na gente. Porque a gente não confia em quem a gente não conhece. E por isso, muitas das vezes, a gente não confia na nossa própria potência, porque a gente ainda não conhece a nossa própria verdade. Isso é uma busca gradual e contínua de toda essa jornada, de toda essa encarnação e de várias encarnações, inclusive. Dentro disso, a gente tem esse número 7, visto como sagrado, porque ele vai falar dessa confiança, dessa fé.
Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Gonzaguinha já cantava essa música e nos deixou essa grande arte, essa grande letra. E a gente busca, através do 7, através desse buscador, os questionamentos para descobrir a nossa verdade. Às vezes a gente busca a verdade externa antes da gente se reconhecer nela. E muitas das vezes as pessoas fazem o inverso, voltam-se para si, para reconhecer essa essência divina, essa potência, para poder aí sim olhar os erros, reparar os erros, se aperfeiçoar. Dentro da simbologia da plantação, o número 7 ele vai ser considerado o fruto. É aquele momento onde você já tem o fruto ali produzido. Ele só não está pronto ainda para a colheita. Ele ainda precisa amadurecer. Ele está pronto, mas precisa se aperfeiçoar. Aí sim, no 8, no mês 8, no dia 8, no signo de Escorpião, enfim, tudo relacionado ao 8 de transformação, de sexo, poder, morte, renascimento, a gente vai ter a colheita. Porque uma vez que você colha um fruto no seu estado já maduro, ele já está no seu ápice. A partir dali já é um declínio. Ele deve ser consumido instantaneamente. Assim, na verdade, é a lua cheia também. Ela está no seu ápice. Depois ela vai ter a minguante. Então, quando a gente fala desse poder, desse número 8, a gente vai falar isso muito no mês que vem, mas a gente está vendo um poder que ele já está no seu ápice. A partir dali ele vai morrer. O 7 é o grande momento que a gente tem de aperfeiçoar esse fruto. É o momento do aprendizado. É o momento de você estar aprendendo as suas melhores condições e piores para você ir para a vida. E aí, Aglaé, minha amiga, seja muito bem-vinda, minha amiga numeróloga. E aí, nesse 7, você tem esse aperfeiçoamento humano. Apesar que na colheita, muitas das vezes, né, a gente vê em larga produção, já colhe-se o fruto no 7º, vamos colocar assim, nessa 7ª fase. Porque depois ele ainda continua seu amadurecimento, mas não na árvore, né? Não no pé, não ali, na terra. Ele vai de uma forma contínua e gradual. Mas o melhor, olhando pela natureza, seria realmente fazer a colheita nesse momento de ápice do amadurecimento. Então, o 7, ele é citado 323 vezes na Bíblia. Ele vai dar pra gente essa ideia de completude, de plenitude. Porque não que já esteja pleno. Inclusive, tem algumas pessoas que falam que o 7 é o número da perfeição. No 7º dia, Deus descansou. Eu olho, sempre falo isso, eu olho como Deus, ele contemplou a sua criação e viu ali o seu potencial evolutivo. Ainda vai evoluir. Já está pronto para evoluir. O carro aqui na carta 7, o condutor já está pronto para avançar. A partir do momento que ele reconhecer o chamado. A partir do momento que for dado a largada. Por isso que é uma carta que muitas das vezes fala dessa atenção, dessa análise, dessa observação, da melhor hora de você avançar. Na ponderação, Libra fala muito disso, a melhor hora para você falar. Ele, inclusive, é chamado de diplomata, porque Libra, com a balança, ele sabe melhor fazer o peso, né, do que ele está recebendo de informação, com que as pessoas estão sendo coerentes com a sua ação. E aí, Libra também tem a espada. Por isso que é uma carta muito ligada à justiça. Mas a justiça plena, assim como a colheita, só é feita na oitava casa, no 8º signo, na colheita. Aqui nesse 7 é um momento de análise, de crítica, de observação, de ponderação, de estudo, de aperfeiçoamento. É o grande número do professor e também o grande número do aprendiz. Esse 7 vai falar da sociedade, casamento, relacionamentos, como única forma que a gente tem mesmo de evolução, dos contratos que se faz baseado naquilo que se apresenta. O 7, ele inaugura muitas das vezes a fase, né, de finalização de ciclos, tanto o 7 quanto o 9. Não à toa essa correlação do 7 com o 9, o 9 está muito relacionado a Saturno, a Cronos, o senhor do tempo. Mas quando eu falo que, inclusive, nessa parte produtiva da gente dura 27 anos, tem ali o 2 e o 7, dando 2 mais 7, 9. Saturno é o grande senhor do tempo, limitador ou não das fronteiras, né? Enquanto ele tem esse seu nome no 7º dia. Saturno, Saturday ou sábado, né? Ligado muito a esse sabático. É aquele movimento que você faz de conexão de céu e terra, mas também de conexão consigo mesmo, de introspecção. Por isso que está muito ligado à psicologia, à análise, à filosofia, a esses questionamentos, ou até mesmo à ciência, na parte empírica, né? De se colocar as coisas à prova. E por isso que ele se torna muitas das vezes muito cético, né? Muito assim, não crédulo. As questões abstratas, ele pode confiar a partir do momento que ele consegue provar, comprovar as coisas. Olá, Vânia, seja muito bem-vinda! E aí, quando a gente olha para os aspectos positivos desse 7, o que a gente pode esperar de estímulo do lado luz de quem nasceu nos dias 7, 16, 25, quem nasceu no mês 7 de julho, ou para quem nasceu sob o signo, né, de Libra? A gente tem uma energia de análise, uma energia de crítica, uma energia de seletividade, por isso que um dos arquétipos ligados ao 7, seletivo, charmoso, elegante, é Libra, mas também é o gato. Ele fala de fé, ele fala de refinamento, essa elegância está dentro de refinamento, da seletividade. Seletividade, quando a gente olha, né, a parte até de inteligência, intelegeres, selecionar dentre. Então, dentre todas as possibilidades que foram vividas lá dentro, no 5, lembra de movimentos, mudança, mas também diversidade. No 6, ele faz as escolhas e no 7, balança e espada. Faz a seletividade daquilo que será para si evolutivo. Ele vai falar sobre sociedades, o meio social, aquilo que você contribui, aquilo que você aprende, aquilo que você está disposto a servir lá no 6, você vai aperfeiçoar suas ferramentas no 7.
Uma das questões arquetípicas também, não tô falando de Odu e não tô falando realmente da energia do orixá, mas dentro do tarô dos orixás, por estar ligado ao carro, essa carta tá muito ligada ao Ogum, uma parte muito voltada, né, para esses avanços, para essa ida na vida, né, de iniciar um novo ciclo, de levar você para as ações, mas diferente no caso de Ogum, lá do início do aqui no 7 ele já tem a experiência. Kalina, seja muito bem-vinda. Ele já tem experiência, passado, né, da meia dúzia, do 6, do equilíbrio, da harmonia, das escolhas, do afeto. E aí ele pode, depois da escolha, aperfeiçoar, avançar, evoluir. Vai falar, gente, dos 7 degraus de ascensão. Vai falar dos 7 dias da semana. E aí a gente tem no sábado, esse dia, né, de Saturday, esse dia voltado para Saturno, o 7 com o 9 juntos, em finalizações. Porque muitas das vezes é utilizado até pelos judeus, né, no sabático, no 7º dia de descanso. Quando a gente vai olhar dentro de biografias assim mais profundas, vai falando assim de questões mesmo, às vezes voltadas até para uma ponderação, porque dentro de um 7, você poderia fazer justamente o discernimento das coisas que fossem sagradas, das coisas que fossem profanas. Aqui, essas dualidades que são vistas, né, nos cavalos. Quando a gente olha, inclusive, pela parte judaica, a gente tem a menorá, que é aquele candelabro. São exatamente assim, 7 braços, mais um é no meio, é o do discernimento, é da retidão. E 3 para cada lado, simbolizando esse lado A, lado B, a esquerda, a direita, sagrado e profano. Então é como se no sabático fosse um momento que você devesse ficar quietinho. Devesse ficar na introspecção, na oração, na conexão, para às vezes evitar os excessos, para evitar o desequilíbrio. E a gente sabe, né, que sábado à noite tudo pode acontecer. A gente já usa isso numa nomenclatura do profano, mas porque as coisas estão mais livres e libertas. Elas estão meio que sem o limite. Elas estão naquele fruto que pode ser aperfeiçoado, amadurecido ou degenerado. Muitas das vezes a gente vai colher um fruto que ele não vai amadurecer. É como se a gente tivesse cortado ali o tempo dele de aperfeiçoamento. Ele degenera. Se você tira uma fruta antes do tempo, nem todas no jornal, né, vai resolver. A estufa. Então, né, e todos os outros remédios que são colocados de uma forma artificial para acelerar aquele amadurecimento que não vai fazer de acordo com o seu próprio ciclo. Então, nesse mês 7, gente, é um mês muito voltado para a gente trabalhar uma introspecção, mas não negar os relacionamentos. Voltar-se para a autoconexão, para esse autoconhecimento, para essa meditação, yoga, bem-estar. Ontem eu fiz uma massagem maravilhosa com a Gabi França. Olá, doutora Mahayana, tudo bom com você? Eu fiz uma massagem muito voltada para esse alinhamento energético, uma massagem ayurvédica, né? Dentro da Ayurveda, porque trabalha muito essa minha conexão. E ontem foi o último dia que a gente tinha de lua minguante, onde a gente precisava, né, deixar ir tudo aquilo e voltar-se hoje para essa energia de bem-estar, de lua nova, de renascimento. Então foi algo que, pra mim, tudo vai ter um grande simbolismo. Hoje é um dia 5 que já fala de movimentos e mudanças. João, seja muito bem-vindo! Ah, João, eu tenho que fazer meu passeio ao Cristo lá com meu filho, hein? Vamos ver se eu consigo avançar com esse carro e aí eu entro em contato com você pra gente conseguir fazer isso da melhor maneira possível, viu? E aí, a gente entra pra essa energia do 7 de busca de autoanálise, de aperfeiçoamento, mas também de reparação. Se a gente fala como número de relacionamentos de evolução e de reparação, esse carro, muitas das vezes, ele precisa dar ré pra ele avançar. Ele precisa reparar a manutenção das suas peças, da sua parte mesmo, né, de mecânica, mas também de olhar também tudo aquilo que você precisa colocar, o combustível, mas também a condução, o GPS. Esse 7 vai falar sobre controle, vai falar sobre fé, e vai falar que muitas das vezes a gente precisa recuar para depois voltar e avançar. Que não adianta ir de qualquer jeito, mas se a gente for, na hora que der a largada, que a gente tenha consciência de onde estamos dentro dessa rota. Aí a gente lembra da Alice, né? Pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho basta. E aí é esse momento que fala que se a gente quer avançar na vida, a gente tem que saber qual é o nosso objetivo e qual a distância que estamos desse objetivo, onde estamos. E às vezes a gente está no melhor local, mas a gente não está preparado. E aí a gente tem duas opções. Ou a gente dá uma ré e volta para a sua preparação, ou a gente corre atrás do tempo perdido. E aí sim, a gente sai de um estigma do 7, que na luz, esse número da perfeição, ele não se permite errar, ele vive o perfeccionismo. E esse perfeccionismo, ele é sombra, ele é negativo. Porque você não se considera pronta para você fazer algo, para você iniciar um projeto, para você avançar, para você falar sobre um assunto. E aí, muitas das vezes, você usa aquilo como, não uma desculpa, mas um grande peso para você não avançar. E por isso que tá muito ligado, às vezes, ao carro, à direção. Porque quando a gente começa a dirigir, quando a gente tira a carteira, não somos bons. E isso vai exigir de nós prática, aprendizado e saber lidar com as nossas imperfeições. Vão falar que a gente é ruim mesmo. A gente vai ter que admitir. Então, tem uma frase que eu coloco no meu Instagram: se permita ser ruim em algo novo. E esse 7 vai falar sobre esse período de dia, de mês, de ano, de destino, de signo, de Libra. Lembrando, gente, que nasceu dia 7, 16 ou 25 de qualquer mês, tem essa energia do 7, de buscar e ser muito autocrítico, não se permitindo muitas das vezes iniciar projetos ou evoluir num projeto por não se achar digno, preparado. E aí a gente troca esse perfeccionismo por aperfeiçoamento. Hoje eu faço melhor do que ontem. E amanhã eu me comprometo a ser melhor do que hoje. E aí você admite as suas imperfeições, mas você se compromete com o seu aperfeiçoamento. Então, é sabermos que vamos errar. É sabermos que não vai dar certo por muitas e muitas tentativas.
E a vitória não está em ganhar a corrida. A vitória estará em superar a si mesmo. É de evoluir, de subir um degrau. E aí a gente fala desses 7 degraus de ascensão, desses 7 dias da semana, dessas 7 cores do arco-íris. São 7 fases para se chegar a essa transmutação. Fala das 7 linhas da Umbanda, fala das 7 notas musicais. A 8ª nota já vai ser, né? A 8ª já vai ser algo que se sobrepõe às outras 7. Mas dentro desses 7 é o fruto, que vai amadurecer. Mas a gente só consegue reparar algo, dar essa ré, se a gente admitir que tem um erro. Então por isso que vai representar a casa de casamento, sociedade e relacionamentos. Dentro de relacionamento, dentro de sociedades, inclusive casamento é uma sociedade. Dentro da sociedade em geral em que vivemos, devemos saber o nosso papel e admitir que vamos errar. E nos comprometermos com o melhorar, com o aperfeiçoamento. E só de admitir isso e se comprometer, gente, já é uma grande vitória. A gente, inclusive, sente fé, confiança no outro, quando ele já não se considera perfeito. Mas o não considerar-se perfeito não pode ser uma desculpa para não avançar. E colocar, errar, todo mundo erra, errar é humano e tá bom. Mas e o comprometimento com o aperfeiçoamento? Dá trabalho. Então, o 7 ele vai falar de mediação, de intermediação dessa conexão de céu e terra, vai falar de sensibilidade, vai falar de coerência da ideia com a fala, com aquilo que se faz. Ele vai falar de momentos de solitude. No mês 7 é muito importante da gente tirar um tempinho para estar em contato com a natureza. É muito importante a gente tirar um tempinho para cuidar dessa saúde mental. É muito importante da gente colocar os pés na terra, aterrar essas ideias e ter contato, inclusive, com águas correntes. Água de mar, de cachoeira, de rios. De permitir com que seja feito essa busca do bem-estar, mas dessa conexão com a natureza, sabe? Do homem com o homem, do homem com a natureza, do homem com a sua parte relacional, a sua família, do homem com a sociedade. E aí a gente vai falar dessa busca do mistério, do secreto, do oculto, que é a verdade que está dentro de cada um de nós, com luz e sombra. Por isso que essa sabedoria, essa inteligência está muito ligada à psicologia, porque são as perguntas que nos movem. E muitas das vezes as respostas só nos estagnam. Elas nos param, elas nos paralisam. Porque é como se limitasse. É assim porque é assim. E aí você, sem buscas de novas perguntas, você não avança. Então, dá um aspecto de desconfiança, é uma posição, uma vibração que leva a gente a questionar muita coisa sobre a gente, sobre o outro, sobre a sociedade em que a gente vive. A gente tem que evitar somente a crítica negativa. Principalmente eu lembro muito disso na nossa fala, né? Sobre os homens, como eu falo, o homem como agente, né? Social, sobre a cidade onde você mora, sobre o país onde você mora, sobre os políticos onde você tem em ação. E olhar para dentro de si. Aceitar o mundo, mas melhorar aquilo que cabe a si, da sua postura. Porque o mundo está em constante aprendizado. E com luz e sombra. E dentro desse controle do carro, é que muitas das vezes ele acaba ficando na sombra, ele vai ficar com medo, ele vai ficar com pânico, síndrome do pânico. É uma decorrência dessa energia do 7 na sombra. Depressão é uma consequência da sombra, dessa vibração no excesso, né, na parte negativa desse número 7. É aquele momento em que você volta-se para si, mas fica com as ideias no negativo, no pessimismo, na não crença, credulidade da vida, do homem. E aí, quando o 7 se decepciona com alguma coisa, normalmente ele passa a espada de vez. O libriano, que nasceu no dia 7, 16 ou 25, é como se ele esquecesse tudo o que passou antes e invalidasse, porque ele viu o erro. E aí, gente, a gente pode olhar isso para todos os âmbitos, políticos, religiosos, científicos. É tese e antítese. O 7 é um número dos pesquisadores, dos cientistas, daqueles que vão buscar comprovações. Mas o que será uma tese, o que será uma teoria se não se permitir que venham novas, que venham novo, que venha um avanço? O carro não vai estar avançando. E para isso ele tem que se libertar da sua própria tese. Eu acho aquele filme A Teoria, né, de tudo muito interessante, porque o Hawkins ele teve essa atitude de negar, inclusive, a sua própria teoria. E isso é de uma sublimação maravilhosa. É quando você abre mão daquele controle da verdade. E quem somos nós diante da verdade da vida? Ainda tem tantos mistérios. E a vida fala, vocês são ainda, aprendizes. Professores da sua própria ciência. Mas que sejam aprendizes de todas as demais que ainda vão aparecer. De acordo com a nossa possibilidade de ver, né? De atestar, de confiar. Então lembra disso. O carro, o 7, ele está em aperfeiçoamento. É o fruto. Então na sombra, isso vai para medo, isso vai para pânico, isso vai... Aquele carro que estagna, né? Aquele carro que não avança, aquele carro que vai ficar estacionado, inclusive vai para o bloqueio. Mas é aquele carro que no pânico não sabe como agir. Ele preparou o carro, a manutenção, GPS, combustível, sabe super dirigir, mas acontece um acidente no meio do caminho onde ele não teve o que fazer. Confiar na vida, confiar no universo, confiar no fluxo. Você fez o possível. E isso é difícil demais. Gostei da frase professores de suas próprias pesquisas. Nós somos professores da nossa vida, né, Magá? E aprendizes. E não devemos negar que somos professores porque todo mundo tem algo a ensinar. E todo mundo está eternamente em aprendizado. Um professor que não aprende com o seu aluno não é um professor. Um bom professor. Ele, inclusive, ele só vai incitar, né, aquela semente a germinar o que ela já veio para aprender e para manifestar ao mundo, né? Então, o professor, ele sabe cultivar ali o que o aluno vai ter de melhor, de inspiração, com seus próprios exemplos, mas ele tem uma vida própria, ele tem os seus próprios mistérios a serem revelados. O 7 é esse número da verdade.
Essa plenitude que a gente tem dentro de nós e que cada um precisa cavar, se aprofundar, se ver, se perceber. E a gente só se conhece através dos relacionamentos. E é da onde se tem mais fuga. Onde a gente tem mais medo. É o do relacionar-se. Relacionar-se na intimidade e relacionar-se, às vezes, com o mundo. Às vezes nós temos pessoas muito bem relacionadas na sociedade, mas por dentro ela nem conhece a si mesma. Ela vai no automático. É o carro automático. Então quem guia o nosso caminho? Somos nós ou estamos sendo guiados? Esse é o número 7. É uma energia mental, psíquica, que vem a estar em equilíbrio com a nossa parte emocional. O 7 na sombra, ele vai falar sobre tendências a vícios, inclusive. Vícios, não por prazeres, mas os vícios que vão justamente tirar essa grande capacidade que o 7 tem de relacionar-se. Eles te tiram da sociedade, te tiram do convívio social. Numa sombra do 7, a gente vai falar sobre pessoas que se isolam. E aí entram esses vícios das drogas, do fumo, da bebida ou dos remédios, como uma forma de você lidar com o alívio de uma rejeição. Às vezes você se sente rejeitado, o esquisito dentro da sociedade, porque é aquela pessoa que gosta de falar sobre assuntos mais profundos, mais complexos, as grandes questões da vida, e às vezes as outras pessoas não querem, só querem ficar na superficialidade. Então esse 7, na parte dos vícios, vai ser uma forma de saber lidar com o isolamento. Vai te isolando. Isso faz a depressão. Te isola do convívio social. Vai fazer com que você perca a positividade da vida, entre no buraco e muitas vezes você não consegue se ver com forças, com confiança, com fé em si mesmo para poder sair sozinho. Mas às vezes você não quer levar o seu problema ao mundo, ou ser criticado pelo mundo. Mas dentro dessa energia do 7, o que fala é que a maior crítica vem da própria pessoa. De não admitir a sua própria verdade. De se reconhecer como esquisito, como rejeitado, nada mais é do que reconhecer a sua própria verdade e que não somos iguais. E o bacana, o barato da vida está justamente das relações que nós fazemos com todas as diferenças. Então, vai às vezes para o aspecto do vitimismo, da insegurança, da paralisia. Vai às vezes até para as questões mesmo do espectro autista, sabe, gente? Pessoas super inteligentes que vieram contribuir com o mundo, não vão ter a questão muito da crítica, dependendo do grau, mas sofre crítica dos outros, sofre, né, aquela estranheza do outro. Porque às vezes vai para assuntos ou direcionamentos muito profundos e de genialidades, inclusive. Então, a gente olha para essa complexidade do 7, que às vezes faz com que você vibre na solidão e não na solitude. A solitude é uma luz do 7. É o momento que você precisa estar sozinho para fazer sua análise, sua introspecção, sua meditação. E aí sim você voltar melhor para se relacionar com o mundo. Mas não viver nesse estado meditativo, porque senão a gente se isola. O 7 é um número tão complexo que faz parte de uma equipe que não entregamos na nova assinatura de nosso consulente. Sim, ele é considerado um número de peso para quem não está preparado a recebê-lo. Assim como o 9, né? Assim como os mestres 11 e 22, ou até mesmo 4. Porque leva para essa materialidade aquilo que vai precisar ter uma coerência e um equilíbrio. E se a gente busca muitas das vezes a harmonização para dar uma ajuda, para equilibrar, a gente já não pode botar como se fosse um HD que não está preparado para receber aquelas informações que virão de uma forma mais forte, né? Você precisa ir se aperfeiçoando. Quando a gente olha para o 7, ainda na sombra, ele vai falar às vezes de sarcasmo. Sabe o humor ácido, né? Meio de, assim, dessa inteligência que você usa como uma espada para atingir o outro. Lembra muito Leandro Carnal, inclusive, né? É um humor mais ácido, cortante. Vai ali naquela balança, ele faz muito bem as associações. O 7 é um número das associações. Quando a gente fala de relacionamento, sociedade, essa capacidade de associar coisas diferentes. Eu tenho 7 lá no meu número de expressão, vindo de um 61. Então, é uma capacidade a ser aperfeiçoada de associar coisas diferentes, de fazer links, de fazer, né, ligar essas teias. Mas se mal utilizado, ou se for para um lado de sombra, são pessoas que podem, sabe, mexer na ferida assim de uma forma muito... É cortante, sabe? É cruel. Então é aquele humor que pode ir para esse lado mesmo da crueldade, de que não vai trabalhar a humildade. O 7 na luz é um número da humildade, da espiritualidade, da humildade, do reconhecimento, né, de quão pequenos somos, mas que na sombra vai para essa arrogância. Eu só vou me relacionar com pessoas que estão à minha altura, com pessoas que têm com quem trocar, com quem ensinar. E aí a gente fala, mas a gente não tem que aprender com todos e saber se relacionar com todos e saber que na vida, principalmente para quem acredita na reencarnação, cada um vem com um grau evolutivo. A paciência do adulto com a criança, do mais maduro com os mais novinhos e vice-versa. Marcelina, seja muito bem-vinda. Então esse 7 na sombra, ele vai ter essa arrogância. É aquela pessoa que vai viver em estado de meditação no alto da montanha porque não tolera mais a convivência humana. Não tolera mais morar no Brasil, no Rio de Janeiro, conviver com pessoas carnívoras. É um exemplo, sabe, gente? A gente fala brincando. Mas não, a gente tem que olhar que cada um tá na sua busca. Busca de quê? De evolução de si mesmo. E essa evolução, ela deve ser saudável. E de nada vale evoluirmos se ficarmos isolados, sozinhos. A gente só vai voltar tendo que trabalhar com uma energia do 7. E aí quando a gente baixa lá a pirâmide da vida,
ou o triângulo da vida, né, dentro do mapa numerológico, a gente vê onde é que as pessoas têm bloqueios. Então, às vezes, vão ter bloqueios relacionados a esse 7. Vai falar sobre essas relações com a parte espiritual, com a parte acadêmica, com o estudo, mas principalmente com as relações humanas. Né? São pessoas que vêm agora a aprender, se abrir para olhar a vida, o abstrato que foi tão negado. Mas não só o abstrato, porque vão ter grandes gurus que vão trabalhar uma grande energia do 7, mas tem que saber conviver e passar esses ensinamentos para as outras pessoas de uma forma saudável. Conviver com os outros de uma forma saudável, em sociedade. E a sociedade, ela é diversa. Quando a gente fala para esse 7 em bloqueio, inclusive, ele vai falar de ser uma pessoa cética que não acredita em nada. E nada, não quer se aprofundar em nada. Pode ser na parte religiosa, só o que é a religião dela que ela acredita, até ela ter uma decepção. E aí corre o risco dessa grande intensidade dela jogar tudo abaixo. Ela não acredita mais em nada, não acredita em Deus, não acredita no universo, não acredito em natureza, eu não acredito mais em nada. Vira o niilismo, sabe? E aí quando a gente olha também para esse 7, pode ser pro lado mesmo de ser aquela pessoa que só acredita, Judas, olha, Tomé, que só acredita naquilo que consegue comprovação, ver para querer. E a gente vai olhar para esse lado, assim, das pessoas que também se bloqueiam para relacionamentos. Anticultura, anti-religião, anti-espiritualidade, anti-aprofundamento. Então a pessoa vive ali somente no automático e no superficial. Respeitar o tempo. O tempo de... Completa aí para mim, Agleia. Quando a gente fala dessa falta de fé, inclusive, do 7, é uma falta, às vezes, de fé em si mesmo. Porque não tem essa conexão de quem a pessoa é com esse mundo das ideias, com esse mundo abstrato. Respeitar o tempo do outro. Sim. E a impaciência, né? A gente fala muito que a luz, a cura desse 7 está na contemplação. O que é o contemplar? É você conseguir ter um tempo ali para observar toda a criação. Seja uma contemplação de uma obra que você está terminando, de uma criança que está crescendo, da natureza. É você contemplar a si, de você olhar para você no espelho com calma, sem ansiedade, e conseguir fazer, sabe, um olhar ao passado, de onde você veio, o que você foi conquistando, avançando. Olhar as suas conquistas, reconhecer as suas próprias conquistas, reconhecer os seus valores, reconhecer as suas ferramentas. E não olhar essas ferramentas como acabadas, como prontas, mas você fala, na minha verdade, eu me orgulho de todas as minhas conquistas. E agora, o que eu faço, o que eu vou amadurecer para avançar? E aí esse 7 vai falar desse momento. Dentro, né, dessa estrela de 7 pontas, a gente tem ali esses 7 planetas. A gente vai ter ali o Sol, a gente vai ter ali a Lua, e aí dentro, né, dos dias da semana foram dando esses nomes, né? Eu gosto muito da parte do castelhano, do espanhol, porque vai dando pra gente essa compreensão. O inglês a gente vai ter também, né, o Sunday, que é o primeiro dia, né, o dia do Sol, o domingo. A gente vai ter Lunes, ligado ao Monday, ou Moon, né, a Lua é o dia da Lua. A gente vai ter Martes, ligado à terça-feira. A gente vai ter Miércoles, ligado à quarta-feira. A gente vai ter Jueves, ligado a Júpiter, que é o planeta da expansão. Você vê um planeta 4 de Júpiter numa quinta, né, então ordem para o progresso. A gente vai ter sexta-feira, Viernes, ligado a essa freia, ligado a essa sexta-feira de Vênus, ao mês de junho, inclusive, das escolhas, mas também sensualidade, nutrição. E a gente vai ter o sábado, ligado a esse dia da contemplação, o sabático. Mas é aquele que a gente olha para si e vê o resultado de todo o nosso aperfeiçoamento. E aí a gente olha onde a gente está e aonde a gente quer chegar. E aí sabe respeitar o tempo onde vai tocar a sirene para esse carro avançar. E essa sirene, gente, muitas das vezes toca todos os dias, para determinados pontos, para determinados acertos, para aquela palavra que você precisa pedir uma desculpa, reaver de um relacionamento passado, de uma forma de socializar de uma forma diferente, seletiva, sim, mas diminuindo o grau da crítica de apontamento de dedo, né? Porque a gente está criticando a essa sombra, essa escuridão que existe dentro de nós. E depois, dentro da nossa consciência, a gente não consegue trabalhar o nosso próprio auto-perdão. E aí desapegar-se, passar a espada, como Libra, esse 7 faz, né? A ponderação, a balança e a espada. Reconheço o meu erro. Me desculpo em relação a esse erro. E agora faço por onde avançar. E por mais que você abandone aquele lugar, você avança, você deixa algo para trás, você está mais leve para você avançar, você vai com a consciência de que você não fará mais daquela forma. E esse vai virando o grande aprendizado e a sabedoria que a gente vai resgatar lá no 9. Ser grata a si próprio, sim. Reconhecer, Gaia, né? É maravilhoso isso. Reconhecer aonde estamos. E que hoje somos fruto de tudo aquilo que vivenciamos antes. Mas que cabe a esse fruto agora buscar com autorresponsabilidade o seu próprio amadurecimento. Não somos vítimas, mas somos responsáveis. E o amanhã pode ser, e assim será, melhor do que hoje. E o meu hoje é, sem dúvidas, melhor do que ontem. Então, eu desejo a todos vocês que trabalhem muito o positivo do 3, revejam as questões do 3 de otimismo, positividade, de renovação, de reciclagem, aproveitando esse portal da Lua Nova que a gente vai ter no dia 7 de julho. Depois reveja todos os seus erros, aquilo que foi reconstruído como uma grande torre, uma grande muralha, egóica, vaidosa, não humilde, não evolutiva, e que a gente possa ter essa luz dentro dessa lua, né, crescente, que a gente vai ter no portal 16 de julho pra gente trabalhar essas conexões de formas evolutivas. E no dia 25 de julho, um grande ápice de lua cheia, tudo aquilo que a gente precisa transbordar de ousadia, de confiança, de conexão desse nosso chakra coronário, gente, com a nossa espiritualidade. Trabalhar muito a energia de Saint Germain esse mês, que é uma energia ligada a essa energia do 7, de transmutação, pedra ametista, uma pedra inclusive coringa, que a gente pode usar
para as nossas meditações, para as nossas canalizações, mas transmutando esse negativo em um positivo e avançar sem medo, sem desacreditar na potência que nós temos, mas comprometidos a reparar e aperfeiçoar. Então, deixa aqui o comentário sobre essa live, você assistindo agora ou depois, compartilha com quem você quer bem, com quem você quer que evolua de uma forma muito positiva. A Érica Alves, minha amiga da faculdade. Gente, o 7 também vai falar desse professor ou desse aprendiz de diversas faculdades, viu? É um momento em que a gente entra na faculdade, é um momento de aperfeiçoamento, mas não de estagnação, né? A partir do momento que a gente se forma é que a gente vai amadurecer esse fruto ou mudar a rota, né, dessa jornada. Isso fala o 7. É como se você tivesse um momento ali, a vibração de redirecionamento da rota. Então, bom caminho para todos vocês. Um prazer enorme a cada um que entrou. E hoje fazendo antes do primeiro portal. Já é um grande avanço, hein? Uma boa renovação. Linda também, Érica. Muito bom. A gente tem que reencontrar esse grupo aí da faculdade, porque, ó, mora no meu coração e já estamos bastante tempo, né, afastados aí. E é da comunicação. A gente fez a faculdade de comunicação social lá na UERJ. Então, dando voz a essa potência também de comunicar, manifestar. E é isso que o 7 precisa. A primeira comunicação consigo mesmo. E depois a comunicação que a gente tenha com quem a gente se relaciona. Beijo! A gente se fala, hein, João? Então vamos combinar isso aí, avançar. Beijão, valeu, galera, todo mundo.